Boa noite a toda a grande família Encontro Vida. É um prazer estarmos juntos novamente. As saudades cada vez são maiores, mas tem sido um privilégio podermos todos os dias estarmos juntos em formatos diferentes e perceber os vossos comentários, a vossa presença. Tem sido, apesar da dificuldade do tempo, tem sido um tempo também de estarmos juntos noutros formatos e que nos possibilita aumentar as saudades e o amor que temos uns pelos outros e o desejo de estarmos juntos. Pelas notícias que vamos tendo, esse tempo para estarmos juntos está mais próximo, mas gostaria de vos animar que no próximo domingo possamos voltar a ter a ceia no mesmo formato que tivemos este mês. Vamos preparar no domingo de manhã, às 11 horas, cada um de nós nas suas casas, com as suas famílias, ter a ceia preparada, o pedaço de pão e o cálice, para depois podermos tomar todos juntos neste espírito de amor, união, comunhão, não podendo ser presencial e física, mas neste mesmo ambiente em que temos estado. E o meu desejo é que Deus possa continuar a abençoar a vossa vida. Hoje vamos continuar com a nossa carta de Tiago, que eu espero que esteja a ser de bênção e de edificação para todos nós e que de alguma maneira possa estar a contribuir para o nosso crescimento e para a nossa maturidade espiritual, para adequarmos as nossas crenças aos nossos comportamentos, para que com a nossa maneira de viver possamos revelar o amor de Deus, a graça de Deus àqueles que estão à nossa volta. Bom, só para recordarmos as principais divisões da carta de Tiago e aquelas que nós já vimos a primeira secção, uma fé genuína produz uma genuína segurança, Tiago capítulo 1, a segunda secção, uma fé genuína produz um amor genuíno, Tiago capítulo 2 ao capítulo 3, versículo 12. E como temos visto ao longo destes 6 episódios da carta de Tiago, ele apresenta-nos uma série de testes que nos permitem avaliar a nossa fé. O primeiro é como lidamos com as provações, segundo, como lidamos com as tentações, terceiro, como lidamos com a palavra de Deus. A forma como lidamos com as provações, as tentações e a palavra de Deus demonstra se a nossa fé genuína produz ou não uma genuína segurança. Mas vimos também mais 2 testes. Como lidamos com as necessidades dos outros e como lidamos com a nossa língua, com a forma como nós falamos. E a forma como lidamos com a necessidade dos outros e a forma como lidamos com a nossa língua, com aquilo que falamos, demonstra se a nossa fé genuína produz ou não um genuíno amor. Hoje iremos iniciar a terceira secção da carta. Fé genuína produz genuína humildade. E encontramos desde o versículo 13 do capítulo 3 ao capítulo 5, versículo 6. E o novo teste que Tiago apresenta é um teste à nossa sabedoria. É um teste, é o 6º teste, é o teste à nossa sabedoria. Quer as escrituras, quer os filósofos colocam a sabedoria num lugar de destaque. Tanto a Bíblia como os filósofos definem a sabedoria não como uma simples acumulação de conhecimento, mas como uma efetiva e adequada aplicação do conhecimento que se adquire no nosso viver diário. Salomão escreveu: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Provérbios 4:7. No primeiro século a.C., o filósofo romano Cícero afirmou que a sabedoria é a melhor dádiva dos deuses, a mãe de todas as coisas boas. Quer Salomão, quer Cícero consideravam a sabedoria a mais nobre e valiosa de todas as possessões. Os hebreus foram aqueles que melhor entenderam a verdadeira sabedoria, que não é a intelectual, mas sim a comportamental. E isto vai ser importante no nosso estudo da carta. O maior tolo é aquele que conhece a verdade, mas falha em aplicá-la à sua vida. Para os hebreus, a sabedoria era a capacidade que os permitia viver em justiça. Quer o Antigo Testamento, quer o Novo Testamento, deixam bem claro que a sabedoria divide-se em 2 tipos bem distintos.
a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus, a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. Por ser tão preciosa, o rei Salomão procurou a sabedoria mais do que qualquer outra coisa. E ele dizia: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, a sabedoria, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faz segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 9 a 12. Salomão pediu a Deus sabedoria para governar o povo de Deus, algo de elevada complexidade, que envolvia resolver problemas económicos, militares, sociais de todo um povo. Se Deus deu a Salomão sabedoria para resolver situações tão complexas, qual será a razão para Deus não dar sabedoria para que nós possamos resolver os problemas do dia-a-dia a quem lhe pedir? Não foi apenas Salomão que recebeu sabedoria de Deus. Daniel e os seus 3 amigos também receberam sabedoria de Deus. Diz o livro de Daniel, versículo 17 do capítulo 1. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Daniel reconheceu que Deus deveria ser louvado para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Daniel 2:20. A sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, não é medida pela quantidade de conhecimento que temos, mas pelo quanto nós confiamos, amamos e obedecemos a Deus e à sua palavra. O Novo Testamento é claro no que toca à fonte da verdadeira sabedoria. Paulo declara: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. Mais explícito que isto não era possível. Mas ainda assim Paulo continua: nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Na sua carta aos Romanos, Paulo escreveu: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. Paulo ora para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. É agora através da Igreja que a sabedoria de Deus se torna conhecida. Que responsabilidade nossa, família Encontro Vida. Sejamos homens e mulheres cheios da sabedoria de Deus para que essa sabedoria seja conhecida perante todos aqueles que nos cercam. No capítulo 3, dos versículos 13 ao 18, Tiago fala-nos da sabedoria como mais um teste à nossa fé genuína. Esta secção que iremos ver hoje, ela divide-se em 3 partes principais. A primeira, teste da sabedoria, versículo 13 do capítulo 3. O tipo de sabedoria que uma pessoa tem é revelada pela vida que vive. Deixe-me dizer outra vez, porque isto é importantíssimo. O tipo de sabedoria que uma pessoa tem é revelada pela vida que vive e muito mais pelas palavras que fala. Segunda divisão será uma falsa sabedoria, do versículo 14 ao versículo 16 do capítulo 3 de Tiago. E se está a assistir e não tem a sua Bíblia consigo, aconselho que rapidamente, ou através do telemóvel, ou através da sua Bíblia, você possa acompanhar, porque vamos ler alguns versículos desta carta e eu gostava muito que vocês pudessem estar a acompanhar pela vossa Bíblia. Então, do versículo 14 ao versículo 16 do capítulo 3, nós vamos encontrar aquilo que é a falsa sabedoria. Aqueles que possuem uma sabedoria humana, terrena, demonstram-no por uma vida sem um relacionamento pessoal com Deus, sem um verdadeiro desejo de o adorar, servir e obedecer. Começamos a ver e a perceber que sabedoria é muito mais do que a quantidade de conhecimento que possamos ter acerca do que seja, mas muito mais a forma como nós vivemos com o conhecimento e a sabedoria que já alcançamos.
Terceiro lugar, uma verdadeira sabedoria. Vamos ver o teste da sabedoria, vamos ver a falsa sabedoria, mas vamos terminar ao ver a verdadeira sabedoria, que vai dos versículos 17 a 18 do capítulo 3 de Tiago. E nesta verdadeira sabedoria iremos ver aqueles que têm uma fé genuína, manifestam a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto. Então comecemos pela primeira divisão desta secção que iremos iniciar nesta quarta-feira. Teste da sabedoria. Diz o versículo 13: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Pergunta Tiago. Que o demonstre. Não é que fale, que o demonstre. É tão interessante a forma como Tiago apresenta. Ele faz a pergunta: quem é sábio e quem tem entendimento entre vocês? Então, quem é sábio e quem tem entendimento, demonstre pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Muito interessante. Acompanhe comigo. Mais do que perguntar quem é sábio entre vós, Tiago está a perguntar: de que modo é que vocês são sábios? De que modo é que vocês têm entendimento? A resposta a estas duas perguntas revelará o nosso caráter interior e a nossa condição espiritual. É muito difícil encontrar alguém que se considere verdadeiramente burro. Eu vou dizer outra vez, eu acho que você não conhece ninguém, eu não conheço ninguém que se considere verdadeiramente burro, que acha honestamente: eu sou um autêntico burro, um autêntico asno, um autêntico jumento. Ninguém pensa dessa maneira e isso é algo impensável. A maior parte das pessoas, pelo contrário, tem elevada consideração em relação à sabedoria que acham ter, mesmo que não o digam. Regra geral, acreditam que são mais inteligentes que os outros e que as opiniões delas, regra geral, são melhores que a opinião dos outros. Estes dois termos que Tiago apresenta são muito importantes: sábio e entendimento. Para os gregos, sabedoria era o termo usado para referirem-se ao conhecimento, à teoria, à filosofia. Para os judeus, o significado mais profundo de sabedoria era a aplicação do conhecimento na vida do dia a dia. E aqui começamos a perceber que a Bíblia tem muito para nos ensinar. Entendimento aparece apenas aqui em todo o Novo Testamento e carrega a ideia de conhecimento especial. O desafio de Tiago é de que quem é sábio e tem entendimento não fala apenas, mas demonstra essa sabedoria pelo seu comportamento e pelas suas ações. Ou seja, estamos em linha com aquilo que Tiago vai falar acerca da fé. Quem tem fé não fala, viva, pratica, faça com que essa fé seja revelada e manifestada através das suas ações e do seu comportamento. Então, quais as provas neste teste da sabedoria? Quais as provas de uma verdadeira sabedoria? Primeiro, diz Tiago, é um bom comportamento. Tal como a fé, se não for acompanhada de obras, está morta, diz Tiago, a sabedoria e o entendimento que não são demonstrados por um bom comportamento, por uma vida de justiça e humildade, são desprovidos de valor espiritual. São apenas palavras, sem nenhuma ação que as prove, comprove ou fundamente. Segundo, não apenas um bom comportamento, mas também boas obras. De acordo com Tiago, a sabedoria e o entendimento são demonstrados através de boas obras, como não poderia deixar de ser. O que Tiago está a querer dizer é que ninguém é sábio pelas palavras que fala, mas pelas ações que pratica. Lindíssimo. Eu espero que você grave isto no seu coração. Se quiser anotar, anote. Ninguém é sábio pelas palavras que fala, mas pelas ações que pratica. Porque há muita gente que fala muito bem, mas isso não significa que de facto tenha muita sabedoria, porque a sabedoria é revelada pela maneira como nós vivemos, pelo comportamento que temos e pelas obras que praticamos. Terceiro lugar neste teste não é apenas o bom comportamento, as boas obras, mas também a humildade com que se vive. Os crentes demonstram a sua sabedoria através da sua humildade. Quem é sábio é humilde. Interessante. A arrogância não demonstra sabedoria nem entendimento.
Esta é a razão porque a maior parte das pessoas que se julgam mais sábias que as outras são arrogantes, o que é compreensível, pois a arrogância está intimamente relacionada com o orgulho e acham-se melhores que os outros, mas afinal isso não demonstra sabedoria. Pode demonstrar uma certa esperteza e terem algum aparente ganho com isso, mas sábios são aqueles que são humildes. Que Deus nos ajude, a nós, Igreja Contrevida, e a todos aqueles que nos ouvem nesta noite, que possamos entender que ser humilde é prova de uma verdadeira sabedoria. De acordo com Tiago, esta humildade não é uma fraqueza, mas sim uma enorme força. A humildade revela um grande poder, mas um grande poder controlado pelo Espírito de Deus. O termo grego que era usado para domar os cavalos é o mesmo termo para ser aplicado aqui na sabedoria. Animais cheios de força, mas que sem serem domados de nada serviam para os seus donos. Aqueles que são humildes são os sábios que foram, deixe-me usar a expressão, domados por Deus, não são mais selvagens, e eu louvo a Deus que nós não somos um povo selvagem, nós somos um povo domado por Deus e agora somos muito úteis no serviço ao Mestre. A segunda divisão desta secção é a falsa sabedoria. E Tiago, deixando o teste da sabedoria, que vimos estas três áreas importantes, o bom comportamento, as boas obras e a humildade, esse é de facto as três áreas do teste da nossa sabedoria, e isso deve nos levar a perguntar qual é o nosso comportamento. Quais são as obras que nós praticamos? Somos humildes ou não? E isso vai demonstrar o grau ou a quantidade e a qualidade da sabedoria que temos. Mas agora Tiago entra no segundo aspecto e vai-nos mostrar como é e como é que se caracteriza esta falsa sabedoria. A sabedoria deste mundo, que é baseada no entendimento do próprio homem, nos seus padrões e objetivos pessoais, é uma sabedoria falsa e nada tem a ver com Deus. Nesta falsa sabedoria, o homem é o ser supremo. Esta falsa sabedoria não reconhece a soberania de Deus, a vontade de Deus, a verdade de Deus. Nestes três versículos, 14 ao 16, Tiago apresenta-nos três aspectos da falsa sabedoria, daí a necessidade de estar com a sua Bíblia aberta para ir acompanhando os textos bíblicos, apesar de eu os ler. Então, do versículo 14 ao 16, nós vamos encontrar as motivações da falsa sabedoria, versículo 14, as características da falsa sabedoria, versículo 15, e os resultados da falsa sabedoria, no versículo 16. Tão bonita a forma, bonita e eloquente a forma como Tiago escreve esta carta. Então vejamos quais são as motivações da falsa sabedoria. Versículo 14 diz assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e a ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Interessante o versículo. As motivações são sempre determinadas pelo coração. É no coração que se gera a fé ou a dúvida, a justiça ou a injustiça. Jesus deixou isto bem claro em Mateus 15:19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Esta foi a razão pela qual Salomão, o sábio, disse: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Tiago, neste versículo 14, menciona duas motivações desta falsa sabedoria que é bom nós mantermos presente. A primeira é inveja amarga. Interessante. O termo amarga, mais do que se referir ao paladar, significa algo pontiagudo, afiado, espinhoso, que pica. Todos estes significados Tiago usa para descrever a inveja, que é pontiaguda, afiada, espinhosa, que pica, fere e é totalmente destrutiva, sem levar em consideração os sentimentos e o bem-estar daqueles dos quais se tem inveja. Quem vive desta maneira vive completamente centrado em si mesmo, assumindo que todos os que o servem são bons e amigos e todos os que o ameaçam são maus e inimigos. Todos aqueles que se colocam entre estes que vivem desta maneira e os seus objetivos, desejos e modo de pensar são inimigos a abater. E isto é
uma característica de uma falsa sabedoria. A segunda motivação da falsa sabedoria é uma ambição egoísta. Não apenas uma inveja amarga, mas uma ambição egoísta. A ambição egoísta está baseada em conflitos, contendas, fruto de um egoísmo exacerbado. Estes eram aqueles que queriam satisfazer todos os seus desejos a qualquer custo. Melhor ainda, serem os outros a pagar o custo para eles se sentirem realizados. Certamente todos nós conhecemos gente assim. Este espírito é completamente contrário ao espírito de Cristo. Aqueles que sofrem de ambição egoísta não dão espaço, lugar para os outros. Nestes não existe nenhum tipo de humildade. Este é um estilo de vida, infelizmente, comum nos nossos dias, que é completamente contrário à humildade, ao autossacrifício, ao dar, ao partilhar, ao amar, ao obedecer a Deus como filhos de Deus que somos. Alguém que a sua motivação está baseada na sabedoria do mundo é inevitavelmente arrogante. Quando o ser arrogante, o gloriar-se na inveja amarga e na ambição egoísta é o estilo de vida de alguém, isso é prova de que não pode manter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, pois quem tem um relacionamento íntimo e pessoal com Deus não vive desta maneira. Que Deus nos ajude a cada um de nós. Alguém que se diz cristão, mas é orgulhoso, arrogante, centrado em si mesmo, sem amor, não passa de uma fraude e está a negar a verdade. A maior característica do homem pecador, não redimido, é ser dominado, centrado em si mesmo. Quem vive desta maneira e acha-se um cristão, não apenas nega a verdade, como diz Tiago, mas está a viver uma enorme mentira. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, a todos nós, a cada um de nós. Vejamos então as características da falsa sabedoria no versículo 15. E o versículo 15 diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, e veja a expressão, é terrena, animal e demoníaca. Neste versículo 15, Tiago apresenta-nos 3 características da falsa sabedoria que certamente você já reconheceu, que estão intimamente ligados, e isso é que é muito interessante ver, que estão intimamente ligados com os grandes 3 inimigos do cristão, que são o mundo, a carne e o diabo. Estes são os grandes inimigos do cristão. E as características da falsa sabedoria são, primeiro, sabedoria terrena, o inimigo, o mundo. Sabedoria animal ou natural, o inimigo é a carne. Sabedoria demoníaca, qual é o inimigo? O inimigo é o diabo. Veja como Tiago está a construir a sua narrativa de forma lindíssima, eloquente. Vejamos então a primeira característica desta falsa sabedoria. Sabedoria terrena. A sabedoria terrena é limitada ao presente, ao mundo material, ao espaço e ao tempo. Por definição, está restrita às coisas que podem ser teorizadas, mensuradas, descobertas por si mesmo. Nesta sabedoria não há espaço para as coisas de Deus. Não há espaço para as coisas espirituais. Pois também não poderia haver, porque o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais. Tal como Tiago falou, esta sabedoria é motivada pelo orgulho, inveja amarga e ambição egoísta. Segunda característica, sabedoria animal. A sabedoria animal ou natural é sensual, é carnal. Está relacionada com o homem não redimido, com o homem caído, que está corrompido pelo pecado e separado de Deus. Esta sabedoria origina-se no homem natural que não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2:14. Terceira característica da falsa sabedoria, sabedoria demoníaca. Apesar desta sabedoria ser terrena e carnal, a sua fonte é o próprio diabo. Satanás promete sempre sabedoria àqueles que tenta. É interessante. Acompanhe. Satanás promete sempre sabedoria àqueles que tenta, gerando dúvida nos seus corações acerca da verdade que Deus falou. Esta foi a base da tentação de Adão e Eva e de Gênesis, porque Deus sabe, e isto eram palavras do diabo, da serpente para Eva, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os vossos olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal.
esta é a maior mentira do diabo para o homem. Esta é a maior mentira que o homem pode viver. Vocês serão como Deus. Esta é a pior desgraça, é o homem querer ser o seu próprio Deus. Mas nós, como Igreja Contra Vida, nós como esta família maravilhosa que somos, nós estamos tão gratos. Nós não somos deuses de nós mesmos, porque nós temos o Deus Altíssimo, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis sobre nós, e nós não queremos ser os nossos deuses, nós queremos que Deus reine sobre a nossa vida. E isto, posso garantir a quem nos ouve, é uma verdadeira sabedoria. Em terceiro lugar, quais são os resultados desta falsa sabedoria? Vimos a motivação da falsa sabedoria, as características da falsa sabedoria e vamos ver agora os resultados desta falsa sabedoria. Versículo 16, acompanhe comigo. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Interessante, onde há esta falsa sabedoria, sempre haverá confusão e toda a espécie de males, diz o versículo 16. Já vimos as motivações e as características da falsa sabedoria. As motivações são inveja amarga, ambição egoísta. As características da falsa sabedoria é essa falsa sabedoria ser sabedoria terrena, sabedoria animal ou carnal e sabedoria demoníaca. Tiago agora diz-nos que onde existe inveja amarga e ambição egoísta, onde se cultiva uma sabedoria terrena, animal e demoníaca, não pode deixar de haver confusão e toda a espécie de males. E acredito que todos concordam com esta minha declaração. Confusão e toda a espécie de males são duas expressões que englobam uma multidão de maus resultados, quer do que se faz de mal, de errado, quer do que se deixa fazer de bem e de bom, como o não amar, o não cuidar, o não proteger, o não edificar, etc. A confusão traz consigo a ideia de instabilidade, distúrbio, desordem, tumulto, rebelião e anarquia. Tiago já deixou claro que a confusão não é uma característica do povo de Deus, mas sim do homem de ânimo dobre, e diz no versículo 8 do capítulo 1 de Tiago, homem de ânimo dobre, inconstante, o mesmo termo, confuso em todos os seus caminhos. E todos nós conhecemos gente que anda tão inconstante, conhecemos gente que anda tão confuso, ainda mais nestes tempos de pandemia que estamos a viver. A confusão instala-se no coração de uma série de gente. A confusão também é a característica daquele que não tem uma língua controlada. E vimos isso da outra vez. Tiago 3,8 diz, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, ou seja, que produz confusão, cheio de veneno mortífero. Tiago 3,8. Mas, porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, como diz Paulo, a verdadeira sabedoria garante harmonia, unidade, paz e amor. Quem é sábio contribui para estas coisas. Quem é sábio contribui para harmonia, unidade, paz e amor. E eu espero que toda a família Contra Vida tenha este desejo, que todos nós possamos ser homens e mulheres que pela sabedoria que temos de Deus em nós, que não é um Deus de confusão, que possamos promover a harmonia, a unidade, a paz e o amor. E esses sim são homens e mulheres sábios. Amém. Todos os conflitos, guerras, crimes, violência são uma evidência da devastação provocada pela falsa sabedoria. Por isso é que há conflitos, porque não há sabedoria. Porque se houvesse uma verdadeira sabedoria, em vez de conflito haveria harmonia, unidade, paz e amor. Depois a outra expressão de Tiago é toda a espécie de males. É uma expressão que abarca todos os maus resultados possíveis e imaginários produzidos pela falsa sabedoria. Toda a espécie de mal está em grande contraste com as boas obras, que são a característica daqueles que são filhos de Deus. Como encontramos nas palavras de Jesus, os tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Pela graça de Deus, nós, família Encontro Vida, e aqueles que nos ouvem, que são verdadeiramente filhos de Deus, nós vamos ressuscitar para a vida, porque temos entregue a nossa vida a Jesus e a nossa vida está nas suas mãos.
A expressão de Tiago, toda a espécie de males, é o mesmo que dizer que não há nada de bom que resulte de uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Se alguém diz ser um verdadeiro cristão e tem uma verdadeira sabedoria, mas tem um coração duro, orgulhoso, arrogante, centrado em si mesmo, não passa, como eu há pouco disse, de uma fraude. Não apenas nega a verdade, pior do que isso, vive uma grande mentira. Que isso não aconteça com nenhum de nós. Por último, vamos ver a verdadeira sabedoria. Vimos o teste da sabedoria, vimos a falsa sabedoria, mas como não podia deixar de ser, Tiago vai terminar o capítulo 3 falando daquilo que é verdadeira sabedoria. A sabedoria que vem do alto refere-se à sabedoria divina, é essa que nós queremos, todos nós queremos, que Ele graciosamente oferece a todos quantos confiam no Seu Filho, Jesus Cristo. Os versículos 17 e 18 do capítulo 3 de Tiago marcam um enorme contraste com os versículos anteriores. Tiago vai seguir o mesmo padrão que usou para falar da falsa sabedoria. Tiago apresenta-nos a motivação da verdadeira sabedoria, versículo 17, as características da verdadeira sabedoria, versículo 17 ainda, e os resultados da verdadeira sabedoria, versículo 18. Comecemos então pela motivação da verdadeira sabedoria. Diz o versículo 17, primeira parte: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Vamos pensar nesta frase. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Não é eloquente, não é retórica, não. A sabedoria que vem do alto é pura. A primeira motivação é pureza. O termo traz consigo a ideia de algo que está livre de contaminação. Os gregos usavam a expressão para alguém que estaria em condições de aproximar-se dos deuses. Uma das inscrições que podia ser lida à entrada de um dos templos gregos era: aquele que entra no templo deve ser puro. Eu louvo a Deus, mais do que entrarmos no templo puro, nós somos um templo que deve ser puro, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, mais do que entrarmos num templo puro, nós devemos ser um templo puro, onde o Espírito Santo de Deus habita e onde nos foi oferecida e colocada a verdadeira sabedoria. A pureza refere-se à integridade espiritual e à sinceridade moral. O termo puro vem da mesma raiz que o termo santo. Não é por isso um exagero dizer que uma sabedoria pura é uma sabedoria santa. Em contraste com a sabedoria terrena, esta é a sabedoria que vem do alto. Não é uma sabedoria de baixo, é uma sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Por isso não pode deixar de ser uma sabedoria pura. Quais são as características, então, desta verdadeira sabedoria? Conclui o versículo 17. Depois, ela é pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Estas são as características da verdadeira sabedoria. Porque a motivação da verdadeira sabedoria é a pureza, dá origem a uma série de características que estão em total contraste com as da falsa sabedoria. Tiago apresenta-nos sete características da verdadeira sabedoria. Vamos vê-las rapidamente. Primeira, a verdadeira sabedoria é pacífica. Aquele que é verdadeiramente sábio não produz conflitos motivados pelo seu egoísmo, antes produz paz que deriva da sua humildade. Bonito. Deixa-me dizer outra vez. Aquele que é verdadeiramente sábio não produz conflitos motivados pelo seu egoísmo, antes produz paz que deriva da sua humildade. Que Deus nos ajude. Paulo concorda com Tiago ao dizer que se apostarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, dizendo Paulo, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, 1 a 4. Como é bonito ler a palavra de Deus. Aqueles que têm uma verdadeira sabedoria são pacificadores. Isto leva-nos a pensar nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Segundo,
A verdadeira sabedoria não é apenas pacífica, a verdadeira sabedoria é amável. O termo amável traz consigo a ideia de adequado, justo, moderado, tolerante, cortês e atencioso. Uma pessoa amável é humilde. É alguém com quem se tem prazer em estar. E todos nós conhecemos pessoas amáveis. Eu estou aqui a falar para vocês, mas já me estou a lembrar de uma série de pessoas, uma série de caras que estão a vir à minha mente, de gente que é um prazer estar, porque é gente amável, gente que dá gosto de estar perto. E vocês também estão a pensar numa série de pessoas também. Paulo diz-nos que ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Sermos amáveis. Quem é sábio é amável. Terceiro, característica da verdadeira sabedoria, é compreensiva. Esta verdadeira sabedoria é ensinável, não é teimosa. Este termo era usado para referir-se à submissão a uma disciplina militar que aceita e cumpre a sua missão. Que sejamos assim gente compreensiva, ensinável, não teimosa, que assume compromisso de cumprir a sua missão. Quarta característica, cheia de misericórdia. Aquele que é cheio de misericórdia evidencia uma fé genuína e uma vida transformada. Não apenas porque perdoa aqueles que lhe fizeram mal, mas porque auxilia aqueles que o prejudicaram. Ser misericordioso é mais do que não fazer mal, é fazer bem. Como igreja, nós temos que ser misericordiosos. Não apenas não fazer mal, mas muito mais do que isso, fazer o bem, praticar o bem, auxiliar, sermos misericordiosos. Quinta característica, bons frutos. Como Tiago está a mesclar tudo aquilo que nos disse acerca da fé, agora junta e fala acerca da sabedoria. Bons frutos refere-se a toda a sorte de boas obras. A fé genuína é demonstrada por obras genuínas. Aquele que tem uma fé genuína é conhecido por dar bons frutos, com uma vida que evidencia o fruto do Espírito, que encontramos em Gálatas 5:22. Sexta característica, imparcial. O termo imparcial é usado apenas aqui, em todo o Novo Testamento, e significa não dividido, não partido, ou seja, sem incerteza, indecisão, inconsistência ou dúvida. O termo implica que todos devem ser tratados da mesma maneira, sem nenhum tipo de favoritismo, uma qualidade muito importante para Tiago, e quem é sábio é imparcial. Sétima e última característica que Tiago nos apresenta da verdadeira sabedoria, sincera. A verdadeira sabedoria é sincera, não hipócrita. A hipocrisia é um dos pecados que Jesus repetidamente mais alertou e condenou. Aqueles que vivem com esta verdadeira sabedoria não podem deixar de evidenciar estas virtudes, estas características. Aqueles que são verdadeiramente sábios, e este é o meu desejo para toda a comunidade Encontro-Vida, para toda a família Encontro-Vida, também, claro, para todos aqueles que nos ouvem e seguem. Aqueles que são verdadeiramente sábios são pacificadores, amáveis, compreensivos, cheios de misericórdia, cheios de bons frutos, imparciais e sinceros. Tal como a fé, a sabedoria não se diz. Ouça bem isto. Tal como a fé, a sabedoria não se diz. Vive-se, e vive-se de forma visível. Quem é sábio demonstra a sua sabedoria através da forma como vive. Podemos mesmo dizer, mostra-me como tu vives e eu digo-te quão sábio és. Terceiro, e que estamos quase a concluir, os resultados da verdadeira sabedoria. Versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É possível que Tiago esteja a falar da colheita do fruto que depois possibilita, com as suas sementes, plantar de novo. Ou seja, um fruto que se transforma em semente. Que bonita imagem! Todo o fruto traz consigo o potencial de vir a ser uma semente. Isto revela-nos um ciclo interminável de crescimento e consequente fruto. Todo o fruto que uma árvore dá tem em si o potencial para ser uma nova árvore, que dá um novo fruto, que dará uma nova árvore, que dará um novo fruto. Que analogia tão bonita da vida cristã. A ideia básica é a seguinte. Neste versículo de Tiago podemos ver uma relação causal entre a verdadeira sabedoria,
o fruto da justiça e a paz. A verdadeira sabedoria produz um ciclo contínuo de justiça, porque quem é sábio pratica a justiça, que é plantado e colhido numa relação pacífica e harmoniosa entre Deus e o seu povo e entre o próprio povo entre si. Isaías diz-nos de uma forma eloquente: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Isaías 32:17. Eu vou lê-lo de novo. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Se nós invertêssemos isto, seria o efeito da injustiça será a guerra, e o fruto da injustiça será a insegurança e a intranquilidade. E eu louvo a Deus que nós temos não meramente uma justiça terrena, nós temos a justiça de Cristo que foi oferecida e doada a cada um de nós, e esse fruto será paz e o efeito será repouso e segurança. Tal como Tiago tem enfatizado ao longo da sua carta, aquele que diz ser um cristão deve prová-lo com as suas obras no seu dia-a-dia. Se é verdadeiramente um cristão, então vive com a sabedoria do alto. Se vive com essa sabedoria do alto, vai revelá-la no seu dia-a-dia com frutos de justiça e de paz. Paulo, e eu estou a concluir, Paulo orava pela igreja de Éfeso, e eu oro pela igreja Encontro-Vida e por todos nós, de uma forma geral, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Efésios 1:17. Por isso, devemos ver prudentemente como andamos, não como néscios, e sim como sábios. Efésios 5:15. Diz-me como vives, e eu dir-te-ei quão sábio és. Que a nossa maneira de viver como filhos de Deus, como igreja e família Encontro-Vida que somos, revele aos que nos cercam que vivemos não com a sabedoria terrena, natural, demoníaca, mas com a sabedoria do alto, com a verdadeira sabedoria, com a sabedoria de Deus. Muito mais do que conhecimento intelectual, teórico, muito mais do que conhecimento técnico ou teológico, muito mais do que esse tipo de conhecimento, verdadeira sabedoria é a forma como nós vivemos. A sabedoria não se diz, a sabedoria vive-se. Vivamos como filhos de Deus, vivamos, querida família Encontro-Vida, como homens sábios que no seu dia-a-dia revelam a sabedoria de Deus naquilo que fazem, na maneira como agem, na maneira como cuidam, na maneira como tratam, cheios de compaixão e misericórdia pelos outros. Que Deus ricamente vos abençoe.